Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Finalmente, o último vídeo de leitura da LDB. Nesta última parte aqui, vamos ler do artigo 68 até o artigo 92 e cessa aqui então, ao menos a leitura da lei. Vamos lá. Título 7 dos recursos financeiros, artigo 68. São recursos públicos destinados à educação os originários de 1. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. 4. Receita de incentivos fiscais. 5. Outros recursos previstos em lei. Artigo 69. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, a aplicação da União na educação não será menos que 18% por ano, ou seja, toda a arrecadação de impostos no ano de 2019, 18% tem que ser repassado, ao menos 18% tem que ser repassado para a educação. No caso dos municípios, o Distrito Federal e os estados, no mínimo, eu falo aqui no mínimo, 25%. Sabemos aqui, com relação à lei orgânica do município de São Paulo, o mínimo aqui é 31%. Se cair na sua prova, se perguntar sobre o mínimo resultante de impostos que é destinado à área da educação, na prefeitura, na lei orgânica de São Paulo, 31%. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Parágrafo 3º. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Parágrafo 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Parágrafo 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a 1. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino. 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas privadas. 7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com 1. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórias e na legislação concernente. Artigo 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo de insumos e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento em a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Parágrafo 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e do inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados de dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio
sob nenhuma forma ou pretexto. 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. 4. Prestem contas ao poder público de recursos recebidos. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica na forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas, recursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsa de estudo. Título 8 das Disposições Gerais. Artigo 78. O sistema de ensino da União, com colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Artigo 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Parágrafo 1º. Os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. Parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos: 1. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. 3. Desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Parágrafo 3º. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações ou atendimento aos povos indígenas, efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. 79A, vetado. 79B, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Anota isso aí, ó. O calendário escolar vai incluir aí, ó, o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Não tem aula. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas de produção, controle e avaliação de programas e educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá: 1. Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. 2. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. 3. Reserva
de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais desde que obedecidas às disposições desta lei. Artigo 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Artigo 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. Artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 86. As instituições de educação superior, constituídas como universidades, integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nos termos da legislação específica. Título 9 das Disposições Transitórias. Artigo 87. É instituída a década da educação a iniciar-se 1 ano a partir da publicação desta lei. Parágrafo 1º. A União, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. O Distrito Federal, cada estado e município, e supletivamente a União, devem. Aí você tem um inciso revogado e algumas alíneas revogadas também. Inciso 2. Prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. 3. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos da educação à distância. 4. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. 4. Revogados. Parágrafo 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Parágrafo 6º. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos Estados aos seus municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispostos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Artigo 87 foi vetado. Artigo 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de 1 ano a partir da sua data de publicação. Parágrafo 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por estes estabelecidos. Parágrafo 2º. O prazo que as unidades cumpram o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 52 é de 8 anos. Artigo 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Artigo 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Artigo 91.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 92. Revoga-se as disposições das leis 4.024, de 20 de dezembro de 61, 5.540, de 68, não alteradas pelas leis 9.131, de 95, 9.192, de 95, e ainda as leis 5.692, de 71, 7.044, de 82, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. Então é isto, termina aqui a leitura da LDB para o concurso público ATE. Vou fazer pesquisas e em breve teremos um vídeo aqui resolvendo questões da LDB, sobretudo questões atualizadas. Então, dá o seu like aí, ative o sininho, que em breve teremos essas resoluções. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!